algumas questões que nos remetem à morte como sendo o fim de tudo. Então, se eu falar uma frase aqui para vocês, eu queria até que alguns de vocês não tivessem ouvido, mas quem ouvir, ou quem já tiver ouvido, eu queria que completasse essa frase junto comigo. Se alguém já ouviu isso, alguém falar dessa forma: para tudo na vida há um jeito, só não tem jeito para a morte. Todo mundo sabe, viu? É isso que a gente vem sendo preparado a vida inteira, que a morte é algo que não tem jeito. Tudo na vida tem jeito, menos a morte. Então vimos sendo preparados ao longo de várias e várias gerações para acreditar que a morte é o fim de tudo, que a morte é a única coisa na nossa vida que não tem jeito, que quando for chegado esse momento, acabou tudo e eu não tenho mais o que fazer na minha vida. E aí por isso a gente chega no Espiritismo e estuda um tema desse chamado a vida e a morte. Mas na verdade o que existe, e a gente vai vendo no Espiritismo o tempo todo, é que não existe vida e morte. O que existe é vida e vida. Vida no plano material e vida no plano espiritual. Há um livro que foi baseado em fatos reais e que ele foi transformado em filme, e ele foi um filme super assistido, um livro super lido, em que uma garotinha, ela chega para os seus pais e fala assim: puxa, eu lembro quando eu era fulana. E aí os pais olham e falam assim: como assim você lembra quando você era fulana? Em outra vida eu era tal fulana. Que história é essa, meu filho? E os pais nunca tiveram nenhum contato com as questões espirituais e começam a ficar aterrorizados com isso. Até que ela começa, à medida que ela vai crescendo, dando mais detalhes da sua vida. Não, papai, era outra vida quando você era policial. Aí, eu era policial, e você morreu com um tiro no peito lá naquela lanchonete que ficava na esquina da nossa casa. Aí ele: como assim, minha filha? Eu morri? Isso, pai. A minha mãe não era você não, era outra mãe. Era fulana. E eu estudava em tal escola. E ela começa a dar tantos detalhes que chega num determinado momento, os pais resolvem então dar algum crédito àquela garota, até para que ela pudesse, não porque acreditavam, mas até para que ela pudesse de algum modo desinculcar daquilo. Os pais resolvem então seguir até a cidade mais próxima, onde ela disse que aconteceu aquela vida dela toda, e chegando lá, eles encontram uma casinha, e ela fala: é aquela casa que eu morei. Lá atrás passa um riacho onde a gente brincava todos os dias, e pela frente da casa não tinha nenhuma possibilidade de ver que tinha um riacho ao fundo do quintal, mas os pais resolvem ir lá. E chegam para aquela família e perguntam: vem cá, vocês sabem de ter morado alguém aqui assim assado? Fala o nome. E os moradores, que já eram bem idosos, falam: sim, essa família realmente morou aqui e a gente sabe que ela morou aqui. Vocês se importam da gente visitar a casa? Eles explicam então que a menininha, ela tinha a vida inteira falado sobre aquela casa, e a menina vai reconhecendo cada cômodo, e ao chegar ao final do quintal, eles observam que há realmente um riacho. E quando há aquele riacho, eles começam a falar: então a gente precisa ir mais a fundo nisso. Então a gente precisa realmente ver se essa menininha tem alguma razão. Eles saem de lá então e falam: vamos ver onde é a sua escola. Passa num prédio bem grande, ela fala: ali é minha escola. Entram na escola e ela fala o nome da diretora. Por óbvio, a diretora nova que lá estava não conhecia. Mas ela então resolve pesquisar. E ela, pesquisando nos arquivos da escola, descobre que de fato existia aquela diretora, exatamente com o nome que a menininha deu para ela. E a menina fala: eu quero ir lá na minha sala. Ela vai até uma determinada sala, entra naquela sala, senta numa cadeira e fala: é aqui que eu assisti a minha aula. A minha professora fulana de tal é que me dava aula.
A diretora vai nos arquivos, olha e vê que de fato existia uma professora. E ela pergunta: qual era o seu nome? Então ela diz o nome todo dela. O pai e a mãe insistem que a diretora busque aquilo. E a diretora diz: olha, para buscar o nome de aluno vai demorar um pouco mais. Porque o nome de diretor a gente olha aqui, está no quadro. Agora, nome de aluno são infinitos, vai dar um trabalho danado. Mas vamos tentar. E vão lá buscar os arquivos, quando de repente eles encontram a ficha de uma menininha, exatamente com o nome que ela tinha dado, naquele bairrozinho que ela nunca na vida, nessa vida, tinha ido. E aquela criança era exatamente uma criança, filha de um policial. Então eles falam: então vamos lá nessa lanchonete. E chegam na lanchonete, onde ela diz que o pai havia morrido com um tiro, e descobrem que ali de fato, contam as pessoas que trabalhavam há muito tempo, que há um tempo atrás um policial, tentando defender a lanchonete de um assalto, foi morto com um tiro. E aí ela consegue mostrar para os seus pais que toda aquela história. A irmã que está atrás da pilastra, tenta, se quiser, outro lugarzinho. Isso não? Nossa, irmã, eu sou muito feio mesmo, porque a irmã está tentando. Isso é triste. Então, todas as vezes que ele conversava com aquela garotinha, que era filha dele, ele não conseguia compreender, mas cada vez mais ela dava esses detalhes de outras vidas. Esse livro foi um livro escrito por alguém que não era espírita, que contou esse relato de uma vida passada de uma menina, e igual a ele hoje, nós temos inúmeros outros casos comprovados de pessoas que se recordam de existências anteriores, o que mostra para a gente que não existe a morte, que essa nossa ida para o plano espiritual é apenas um períodozinho em que nós ficamos longe da Terra, vivendo o mundo verdadeiro, porque o mundo verdadeiro, a verdadeira vida, é no plano espiritual. A verdadeira vida não é aqui encarnada. Nós vivemos o plano espiritual. E de tempos em tempos, nós vivemos na Terra para quê? Para aprender, para pagar as nossas dívidas. Aprendemos que hoje a Terra está passando por um momento novo, uma nova fase, mas a Terra é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, eu venho para quê? Eu venho para poder ser submetido às expiações. Quem sabe exatamente o que é provas e expiações? Levanta o dedo, dá para ver isso aí. Quem sabe? Ninguém quer levantar o dedo, porque o pessoal fica com medo assim, né? Ele vai me perguntar. Agora eu vou fazer o contrário. Quem não sabe o que é prova e expiação exatamente, levanta a mão. Ó, mas tem gente que não levantou nenhum nem outro. Aí eu vou ficar triste. Vou perguntar de novo. Quem sabe o que é prova e expiação? Só sabe. Pode levantar meio dedo. Levanta meio dedo. Sabe mais quem não ou sabe, menos. quem não sabe, levanta mais. Melhorou. Esse nosso mundo é provas. É provas e expiações ou provas e expiações? Provas e expiação. Expiação é outra coisa, a gente vai ver. Prova e expiação são coisas diferentes. Muito embora, a gente vai falar agora também, algumas das vezes nós passamos numa mesma experiência por uma expiação e uma prova. Mas o que é expiar? Expiar, com X, é passar por algo para que eu possa quitar o débito dessa vida ou de uma experiência anterior. Então, o que é expiar uma falta? Em outra vida, eu fui lá, ou nessa vida mesmo, eu fiz algo errado. Por óbvio que eu vou ter que em algum momento pagar aquela minha dívida. Quando eu estou nesse processo de pagar a dívida, que normalmente vem através da dor, eu estou no processo de expiação, que nada mais é do que esse pagamento das minhas dívidas. E de etapas em etapas, o tempo todo, eu preciso saber se eu estou pronto
para seguir a um novo patamar. E da mesma forma que a gente vê na escola, quando o aluno chega ao final de cada semestre, de cada período, de cada ano letivo, para que ele possa passar para a próxima série, o que ele é submetido? A uma prova. A prova é exatamente essa prova da escola. Eu me submeto a uma determinada situação para ver se eu estou preparado para seguir para uma série mais adiantada. Então, por exemplo, há pessoas que não precisam passar por uma experiência dolorosa, mas elas passam por determinadas circunstâncias porque elas programaram, normalmente nós programamos, passar por aquela determinada experiência para poder ver se ela já está pronta para um próximo degrau. Então eu passo, por exemplo, pela experiência do câncer. E a gente olha para aquela experiência e fala assim, nossa, é algo terrível. É algo terrível para alguns. Porque há pessoas que passam por aquilo com tanta tranquilidade que às vezes a gente está de longe olhando e sofre mais do que a própria pessoa que está passando. Já perceberam isso? Muitas das vezes, quando isso acontece, é um indício para nós que aquilo não é uma expiação para a pessoa. Aquilo ali é justamente uma prova que a pessoa está sendo submetida para poder ver o quê? Se ela vai manter a sua fé, a sua serenidade, se ela vai se manter firme no propósito de seguir a Deus. Isso é uma prova. O que seria passar bem nessa prova e passar mal nessa prova? Ir mal nessa prova. Quando a gente chega no final do ano na escola e faz a prova, a gente pode ser aprovado ou reprovado. O que seria ser aprovado ou reprovado nessa prova do câncer que eu falei aqui? O aprovado é quando eu consigo passar com resignação, com fé, com a certeza absoluta de que Deus não é injusto, que se aquilo ali aconteceu na minha vida, é porque aquilo vai me fortalecer, vai servir para me ajudar, e aí eu passo com resignação, eu estou sendo naquele momento aprovado naquela prova. E quando eu, naquela determinada prova, me revolto contra Deus e falo assim, Deus não existe, nunca mais eu vou à minha religião. Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. E começo a xingar a Deus, maldizer a Deus, começo a abandonar tudo aquilo que eu entendo como bom e justo, começo a me revoltar completamente. É sinal que eu estou passando bem ou mal por aquela prova? Mal. Não estou conseguindo a aprovação que eu queria. E eu falei para vocês que às vezes há determinadas situações que ao mesmo tempo são expiações e provas. Por quê? Porque quando eu passo por uma experiência dessa por expiação, porque eu em um determinado momento cometi equívocos que eu preciso pagar através do processo da dor, e eu passo por aquela experiência para expiar, para pagar a falta, ao mesmo tempo que eu estou expiando, pagando a minha dívida de vida anterior, aquilo ali também se constitui para mim como uma prova. Por quê? Porque eu estou pagando a minha dívida, mas eu posso pagar aquela minha dívida com revolta, desespero, raiva de Deus, ou eu posso pagar aquela minha dívida com tranquilidade, serenidade, resignação, fé em Deus, certeza de que aquilo vai passar e que eu vou conseguir em breve estar bem. E aí eu estou passando por aquela minha expiação, que também é uma prova, e estou sendo aprovado naquela prova ou reprovado se eu passar mal. Então, quando eu passo por uma determinada situação, ela pode ser somente uma prova para mim. Pode ser que eu não tenha nada para pagar, mas eu escolhi aquilo ali por prova. Agora, quando eu passo pela expiação, mesmo sendo expiação, sempre há uma prova ali. Por quê?
Porque no processo que eu estou pagando, eu estou sendo também testado se eu vou conseguir ou não me manter firme e sereno durante aquela expiação. E os Espíritos nos dão conta de que normalmente aqueles processos dolorosos em que eu passo com mais resignação, normalmente são provas apenas. E aqueles processos em que a dor me pega profundamente, me afunda, normalmente são processos de expiação. Não dá para a gente saber, tá? Olhando uma determinada situação, não dá para a gente olhar assim e ter certeza se a gente está passando por uma expiação somente ou se é expiação e prova. Mas de um jeito ou de outro, a gente precisa seguir adiante. E não há nesse mundo, como nós estamos estudando sobre a vida, e a vida, que o tema está errado, não é a vida e a morte. Como nós estamos estudando sobre a vida e a vida, do jeito que nós somos preparados pela nossa sociedade ao longo de várias gerações, para entender a morte como fim de tudo, que não é verdade, mas que nós vemos sendo preparados para ter jeito para tudo nessa vida, só não tem jeito para a morte. Dessa forma pela qual nós fomos educados durante várias gerações, não há experiência que se constitua mais dolorosa para o ser humano do que a perda de um ente querido, do que aquele momento da separação. Como nós fomos preparados para a morte como sendo o fim de tudo, acaba que essa separação bate profundamente em nós, como se aquilo ali fosse a pior coisa desse mundo. Quando na verdade, é por isso que logo no iníciozinho, antes até da gente começar a nossa palestra propriamente dita, eu estava conversando com vocês, mas já era uma preparação para o nosso tempo. E o que eu havia dito? Que o Espiritismo nos prepara para passar por situações pelas quais, sem aquela preparação, seriam terríveis. Mas com a preparação, aquelas situações se tornam muito mais tranquilas. Eu falei o exemplo da corrida. Se a gente for correr hoje aqui, alguns de nós for correr ali 1 quilômetro, que seja, vou botar pouquinho, para quem não está treinado para aquilo, aquele 1 quilômetro vai ser terrível. Você vai passar mal. Tente correr igual louco, 1 quilômetro, sem ter nenhum preparo. Você vai passar mal, vai sofrer, vai doer seu joelho, tudo vai dar problema aqui. Vão ser minutos terríveis para quem não está preparado para aquilo. Mas para a pessoa que corre com frequência e se prepara para aquilo, esse quilômetro ela vai correr como se diz aí no popular, com o pé nas costas. Mas é a coisa mais tranquila do mundo. Por quê? Porque se preparou para aquela corrida. E é isso que o Espiritismo nos explica. O Espiritismo vem nos preparar para passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Porque os momentos difíceis, eles virão. Mas se eu estiver preparado, eles serão muito mais tranquilos. Se eu estiver preparado, eles não doerão tanto. E a questão da morte, ou da vida e a vida, quando eu consigo de verdade compreender e colocar dentro do meu coração, ela passa a doer bem menos. E aqui eu queria fazer um depoimento pessoal para vocês. A minha esposa diz que eu não sou palestrante, que eu sou pastor. Porque eu gosto de depoimento, eu gosto de emoção. Testemunho, né? O nome é testemunho. Alguns amigos meus me chamam de Forrest Gump, porque eu tenho que me segurar para não contar história das palestras. Quase toda palestra minha tem uma história. Não vou contar a história hoje, mas vou fazer o testemunho. Eu sou espírita há não sei quantos anos. Deixa eu ver. Não posso pegar a minha idade, né? Parece que eu sou jovem, né? Então, parece não, né? Bom, 18 anos. 18 anos. Desde 14 anos de idade, ou seja, há mais de 30 anos atrás,
eu sou espírita. E eu me lembro que durante toda a minha vida de espiritismo, que minha mãe me levava lá para a nossa igreja, porque na época eu não podia nem falar que era centro espírita, que o pessoal fazia preconceito contra a gente, então minha mãe saía com a gente e meu pai, e o pessoal perguntava, ainda onde? Não, estamos indo na nossa igreja. Tá bom, aí a gente ia para a nossa igreja, que era o centro espírita, e eu comecei a estudar o espiritismo, frequentar desde, acho que 14 anos, levado por uma prima nossa que se chama Dalva, que por sinal depois ficou bem afastado do espiritismo, continua sendo espírita, mas eu nunca mais ouvi falar que a minha prima foi para lá, acho que ela foi então só para levar a gente. Sejam bem-vindas, irmãs. E então, desde 14 anos que eu sou espírita, há mais de 30 anos atrás, e eu venho estudando o fenômeno da morte no espiritismo, seja bem-vinda, durante todo esse tempo, mas somente há cerca de um ano atrás, olha o testemunho, somente há cerca de um ano atrás, o que eu estudo apenas de uma forma assim, teórica, parece que entrou profundamente dentro de mim e se tornou uma verdade, que é justamente o fato da morte não existir. E desde 14 anos eu era espírita, e eu acumulava livros na minha casa, espíritas, porque alguém me falou assim, não, ser espírita, depois passada a fase do preconceito, falaram para mim assim, não, ser espírita, ao contrário disso, é algo muito bom, porque a pessoa é intelectualizada, estuda muito. Eu falei, nossa, eu sou intelectual. Aí eu comecei a comprar vários livros para estudar, sabe? E eu comecei a fazer a minha estante lá, minha biblioteca, com um monte de livros espírita. E lá tinha livros dos espíritos, o Evangelho, todos de Kardec, tinha os livros de Chico Xavier, todos bonitinhos lá. A maioria deles embalados, que eu nunca abri. Estavam lá na minha estante, sabe? Eu me orgulhava, todo mundo que ia na minha casa, falava, não, vem aqui minha biblioteca espírita. Eu sou espírita, olha os meus livros. Eu não deixava a pessoa chegar muito perto, senão eu ia ver que estava no plástico. Eu ficava com medo de tirar o livro do plástico, eu sabia que não ia ler, e só ficar velho, né? Porque depois fica velho, cheio de poeira. Eu falei, deixa ele no plástico, tá bom, tá se mantendo íntegro. E lá estava a minha biblioteca espírita, e eu passei assim durante muito tempo da minha vida, até que num determinado momento, já casado, eu passei por uma situação de separação de um ente querido. E foi para mim a experiência mais dolorosa que eu já tive na minha vida. Foi algo simplesmente terrível, que me fez entrar em depressão, que não me deixava ir trabalhar, fazer nada. Foi a experiência mais difícil que eu tive na minha vida. Naquele momento, como eu já não trabalhava mais, já não fazia mais nada, não conseguia nem sair de casa, eu lembrei que eu tinha uma biblioteca cheia de livros que eu nunca li. Fui lá e peguei o livro dos Espíritos. Esse estava aberto, que eu já tinha tentado algumas vezes iniciar, mas nunca segui adiante. Era muito grosso, né? Então, não segui. Mas eu fui lá, peguei o livro dos Espíritos, e já que eu estava em casa, sem fazer nada, sem força para nada, eu peguei o livro dos Espíritos e li do início ao fim, em coisa de 3 dias, todas as 1000 e tantas perguntas do livro dos Espíritos. E aí depois eu peguei o livro dos Médios, e de lá para cá nunca mais eu parei de ler as obras espíritas. Mas apesar de tanto ler e já fazer palestra há muitos anos, o tempo todo que a morte batia à minha porta e me separava de um ente querido, para mim era a coisa mais terrível da minha vida. E quem me ouviu falar aqui no MAP de um ano para trás, com certeza me ouviu falar, quando eu citava a dor, o sofrimento, com certeza me ouviu falar que não há experiência para o ser humano mais difícil desse mundo, de maior dor,
do que passar pela experiência da separação dos entes queridos, a morte dos nossos entes queridos. Mas de um ano para cá aconteceu um fenômeno comigo que eu nem acreditava. Mas aconteceu um fenômeno comigo que parece que num determinado dia, de tanto estudar isso e de tanto viver o Espiritismo, eu acordei e falei assim: eu não tenho mais medo da morte. Não falei para ninguém, foi para mim mesmo. E eu comecei a de fato entender a morte dentro de mim como algo completamente diferente. Até que alguns meses atrás eu passei pela separação que talvez devesse ser a separação mais difícil da minha vida. Não aquela primeira lá atrás, que não era tão impactante como essa. Quando eu tinha mais ou menos 60 anos de idade, eu adotei o meu sogro como se fosse o meu filho e cuidei dele por cerca de 10 anos, como se fosse o meu filho. E o sentimento que eu tinha por ele era o sentimento de um filho. E quando ele desencarnou, ao contrário daquela primeira morte, que nem era esse sentimento que eu tinha, mas ao contrário daquela primeira morte, quando ele desencarnou, eu não senti mais dor. Eu senti uma felicidade profunda. Eu não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém, porque eu já sei e já senti várias vezes essa dor. Então me perdoem que eu estou dando esse testemunho. Porque eu levei mais de 30 anos estudando o Espiritismo sem conseguir sentir a morte como sendo apenas uma passagem. Eu estudava isso, aprendi a existência do plano espiritual, entendia e tinha certeza que logo ali à frente a gente vai reencontrar os nossos entes queridos. Mas isso não era suficiente para me dar tranquilidade naquele momento da morte. Por quê? Porque 30 anos de estudo dentro do Espiritismo não foram suficientes para mim para pagar aquilo que foi ensinado ao longo de muitas gerações, que para tudo na vida tem um jeito, exceto para morte. É isso que nós vimos sendo preparados ao longo de toda a nossa vida. Que tudo tem um jeito, menos a morte. E aí nós entendemos a morte como sendo a experiência mais terrível da nossa vida. Porque todo o restante, a gente tenta pelo menos dar um jeito ou ter uma esperança. Falei do câncer, uma doença terrível. Foi ela que levou o meu bebê. Mas até isso a gente tem esperança da cura, ou de pelo menos conseguir sobreviver com o tratamento. A gente aprende que para tudo na vida tem um jeito, menos para a morte. Isso é a coisa mais absurda e mais cruel que alguém poderia ter falado para a gente. Porque isso nos leva a um paradoxo. Todo mundo sabe que é paradoxo. Para a gente sair um pouquinho do clima de tristeza. Quem sabe o que é paradoxo? Levanta a mão. A senhora sabe. Quem não sabe, levanta a mão. Paradoxo é quando parece uma coisa completamente contraditória à outra. Situações que se chocam entre si. São paradoxais. São contrárias umas às outras. São contradições. E num determinado momento,
eu comecei a perceber que se a gente entende a morte como sendo algo que não tem jeito, a gente chega ao maior paradoxo do ser humano, que faz até eu imaginar que não valeria sequer a pena viver. Olha que coisa terrível. Sabe por quê? Porque o maior espírito que passou aqui pela terra, qual o nome dele? Jesus. Nos ensinou o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento maior do maior espírito que já esteve encarnado aqui na terra. Agora percebam, viajem comigo aqui para a gente tentar chegar a essa conclusão que eu queria passar para a gente. Se você hoje tem a notícia de que alguém morreu que você não conhece, isso te leva a um sofrimento profundo? Pense. Se for alguém que você nem conhece, você teve a notícia, alguém chegou e morreu fulano na rua, você vai falar o quê? Puxa, que pena, né? Deus o tenha e vai seguir para o seu almoço normalmente. Se tiver na hora do almoço, você vai almoçar. Se tiver na hora do café da manhã, você vai tomar um café. Se tiver na hora da janta, você vai jantar. Se tiver na hora da academia, você vai malhar. Se tiver na hora do trabalho, você vai trabalhar. A sua vida vai seguir normalmente. Vamos chegando mais para perto. Se é um vizinho que você tinha uma certa afeição, de vez em quando você estava com ele, e aí você descobre que morreu, aquilo ali começa a te fazer um sofrimentozinho, uma dor? Começa. Dá uma dorzinha. Se é aquele parente que você já começa a ter amor, já ama, mas não é tão próximo, mas já ama, apesar de não ser alguém tão próximo, com tanto amor, mas você já ama, já começa a te dar um sofrimento um pouquinho maior? E se for aquela pessoa que você mais ama na vida? Um filho, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um irmão. Aquela que você fala assim, essa eu amo mais do que a mim mesmo. E aí você recebe agora a notícia, ó, sabe fulano? Imagine, fulano que a gente mais ama. Se chega agora alguém, entra ali na porta e fala, sabe fulano? Desencarnou, morreu. Como é o nível de sofrimento em nós? Absurdo, não é? Ou seja, percebam, viajem, participem do nosso raciocínio conjunto. Quanto mais eu vou amando, maior é o sofrimento no momento da morte. Perceberam? Ou seja, vale a pena amar? Se a morte fosse o fim de tudo, não valeria a pena amar. Porque quanto mais eu amasse, maior seria o sofrimento. Só tem uma solução. Ou Jesus está errado, não é para mais ninguém, ou nós enxergamos a morte de uma forma errada. Ou ele está errado, ou a gente. Quem está errado? Olha o paradoxo. Alguém está errado, porque não é possível que Jesus quer eu amar cada vez mais, e ao mesmo tempo, quanto mais eu amo, mais eu sofro pela morte, pela separação. Então, ou Jesus está errado, ou eu. Ou Jesus falou que era para amar e não é para amar, porque não pode o ser humano caminhar para o sofrimento. E o pior, não pode o ser humano caminhar para o sofrimento cada vez maior, porque quanto mais eu amo, maior é a dor. Então, se eu quero acreditar que Jesus está errado, Jesus está errado. Não ame mais ninguém. Mas se eu acredito em Jesus, eu queria de verdade, quem acredita em Jesus? Levanta a mão. Pô, a primeira que todo mundo levantou. Essa não é difícil, essa é fácil, todos acreditam em Jesus. Então o erro está em nós. Enxergamos a morte de uma forma
diferente, errada, equivocada. Enxergamos de uma forma equivocada porque Deus não teria criado algo que leva o sofrimento ao ser humano que mais ama, ou seja, que mais está próximo do mandamento de Jesus. Olha o paradoxo, aprendemos que quanto mais nós chegamos perto dos ensinamentos de Jesus, mais nós somos o quê? Felizes ou tristes? Tristes ou felizes? Felizes. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, maior é a felicidade na minha vida. O Evangelho de Jesus é um código de felicidade. É um código de conduta que quando a gente segue, a gente se aproxima da felicidade real. Então não tem como. Quanto mais eu seguir Jesus e mais amar, mais eu sofrer. Não seria razoável isso. Então isso mostra para a gente que nós enxergamos a morte de uma maneira completamente equivocada. E se nós tivéssemos a condição de conversar com o trigo, no momento que ele está indo para o moinho, ser triturado, e perguntar para ele o que você acha daquele moinho, ele com certeza iria dizer que aquilo é a experiência mais dolorosa da vida dele, porque o moinho destrói o trigo, tritura ele todo, acaba com a sua unidade, ele se mistura, acaba, vira pó. Mas é exatamente esse moinho que possibilita que o trigo vire um pão para que alimente a humanidade. Ele sofre porque ele desconhece isso, né? Sofre porque ele desconhece que ele está entrando num processo de transformação que vai levar ao alimento da sociedade, da humanidade, que vai sustentar a humanidade. Ah, Beto, você que inventou isso? Não. Queria, né? Mas não posso falar mentira, né? Isso aqui está no livro chamado Fonte Viva, registrado pelas mãos do médium Chico Xavier, o maior médium que nós já tivemos aqui, sem nenhuma dúvida, onde ele diz assim para a gente: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele se encontra a casa de tortura, que só serve para lhe fazer sofrer, para moer todas as suas fichas. É assim que o trigo enxerga o moinho. Seria legal, né, se eu pudesse falar mentira, falar que eu que inventei essa historinha, né? Mas não posso, né? A gente tem que falar a verdade. Já pensou que eu vim para cá para mentir? Não fui eu que inventei isso. Está aqui, ó. Ô, meu querido irmão, seja bem-vindo. No entanto, é de lá de dentro do moinho que ele sai aprimorado para a glória do pão que cria a subsistência no mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote que lhe corta, com certeza ela nos informaria que se trata do algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe todas as suas fibras. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, que é o serrote, faz-se delicado e útil para servir atividades sempre nobres. Se hoje sentamos numa mesa para nos alimentarmos do pão, muito provavelmente, pode ser que a mesa seja de ferro, mas muito provavelmente tem uma madeira cortada ali para nos dar aquele apoio para a gente comer. Se perguntássemos a pedra com relação ao buril, por certo, esclareceria que será ali o detestável e desapiedado perseguidor de sua tranquilidade. Mas é através dele que uma pedra bruta se transforma em diamante. Assim é a alma. Assim é
a nossa luta. É imperioso reconhecer que o corpo disciplinado pelo sofrimento purificador e pelo obstáculo asfixiante dá origem ao espírito que ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante do que observas. O que te parece derrota, muitas das vezes é vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Somos verdadeiros servos. Como o trigo que vai para o moinho. É triste essa comparação para a gente, né? Ser humano, a espécie mais inteligente que há na Terra, e nos comportamos da mesma forma que o trigo que entra no moinho, achando que aquilo vai destruir tudo e vai acabar com a sua existência, quando na verdade aquilo ali vai fazer com que ele se transforme, entre em uma nova etapa da sua vida, irmão, entre uma nova etapa da sua vida, onde ele será extremamente útil para a sobrevivência da humanidade. Mas se a gente perguntar ao trigo, se fosse possível o trigo falar, ele olharia para o moinho e diria que é o fim de tudo, que é o seu grande algoz. Somos como a madeira, que achamos que o serrote acaba com a nossa existência, nos desfaz em vários pedaços, quando na verdade o nosso término de existência, aquilo que a gente chama de morte, e por isso que eu falei que o tema está errado, mas de propósito, não é culpa do mapa não, está tudo escrito, mas o tema está errado. Não existe a vida e a morte, e há esse título no livro dos Espíritos, a vida e a morte. Há esse título justamente para nos esclarecer que a morte não existe. Como ele disse aqui, a morte é simplesmente aquilo que nós entendemos pelo esgotamento dos órgãos do corpo físico. O nosso corpo físico não tem mais condições de prosseguir. O nosso corpo físico não tem mais o fluido vital. E a partir dali, o nosso corpo físico fica e o nosso espírito segue. É apenas mais uma fase da nossa vida. Não é algo terrível. Se fosse algo terrível, Jesus não teria nos empurrado para o sofrimento obrigatório. Porque eu não conheço nenhum ensinamento de Jesus que nos leve ao sofrimento futuro. Embora todos eles levem ao sofrimento presente. Eita, América, agora deu um nó na minha cabeça. Todos. Porque o que Jesus nos propõe é uma transformação do ser humano. É matar o homem velho para fazer nascer um novo homem. E esse processo não acontece sem esmagar esse homem velho. Isso dói. Dói muito. Quando, por exemplo, a gente aprende que não pode reagir ao mal com o mal, e alguém nos faz o mal, aquilo dói pra caramba. Porque é muito mais fácil. O fulano elogiou minha mãe. Ah, a senhora sua mãe, fala aquela palavra linda, né? Da nossa mãe, que parece até que ele tem intimidade, nem conhece minha mãe, como que está falando tanto assim dela, nem fala nenhuma profissão para ela. Ah, sua mãe é isso. O mais fácil é a gente falar, você é isso. E aparentemente acabou. Eu perdi o microfone. Aparentemente, viu que eu estava lá na frente? Aparentemente acabou ali. Não acabou. Porque continuaremos sofrendo. Iremos para casa e ficaremos pensando naquele ato, iludindo a nossa consciência como se aquilo que o outro falou para mim é algo que estivesse me perturbando, mas em realidade o que me perturba posteriormente é o que eu falei para o outro.
Porque quando a gente não reage mais, lá na frente a gente para de sofrer. Agora, quando eu começo esse movimento de tentar me segurar, dói. Alguém vai lá e elogia minha mãe. Aí eu falo, não vou reagir, vou me segurar. Quando eu me seguro, de início assim, ó, se alguém já tentou, quando eu me seguro, aquilo é tranquilo para mim? Não. Dói, parece que eu vou explodir. Aí as mesmas pessoas que me ensinaram que para a vida tudo tem solução, menos tem solução para a morte, essa mesma pessoa me ensina que se eu sentir alguma coisa, tem que botar para fora. Senão eu vou explodir, outra mentira. Porque se eu vou botar para fora tudo que eu sinto de ruim, eu vou ser um ser insuportável. E há esses seres que botam para fora tudo que sente. E aí criam nomes, né? Não, fulano é super sincero, fulano é... Na verdade é um mal educado. A gente precisa segurar o que é ruim e falar só o que é bom. E quando a gente faz isso lá na frente, a gente experimenta a deliciosa sensação de não sofrer mais pelo que os outros nos falam. Mas nesse período de transição, vai doer muito. Tudo que Jesus nos ensina é para a felicidade futura. Porque enquanto nós estamos naquele período de transição, é uma luta eterna que dói. Somos nós tentando não sermos mais nós. Aí vem aquela outra frase: se eu deixar de fazer isso, eu deixo de ser eu. Já ouviu isso também? São todas essas frases que vão desconstruindo toda a possibilidade do nosso crescimento. Porque todos nós aprendemos no livro dos Espíritos que todos nós um dia seremos anjos. Até o Amém. Todos um dia seremos anjos. Então, se eu falar assim, se eu parar de fazer isso, não sou mais eu, que bom, porque eu estou caminhando para matar essa minha personalidade antiga e fazer surgir, pouco a pouco, a minha personalidade real, que todos nós um dia não seremos mais egoístas, agressivos, etc. Seremos livres. Reagir ao que alguém faz para mim significa que eu não sou livre. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Vou escolher alguém que eu não conheço, para não parecer que é uma pinima. Qual o nome da senhora? Sentou na primeira fila. Imagine que a senhora Maria Paula... Pode chamar de você? Então tá bom, se você vai se sentir mais à vontade, você chega para mim e quando eu entro no MAP, você sorri para mim. Aí eu dou um sorriso. Imagine que quando eu entro no MAP, você falou lá, meu irmão, eu falo lá, minha irmã. E aí imagine que no outro dia eu entro no MAP e você fecha a cara para mim. Eu vou lá e fecho a cara para você. E você fala assim, o que há de bom? Eu falo, imagine que um dia, eu esqueci de um nome, Maria Paula de falta de memória, né? Imagine que a Maria Paula no outro dia chegue para mim e me xingue. Aí eu vou lá e xingo também. Aí no outro dia ela vem e sorri. Aí eu sorrio de volta. Eu sou escravo da Maria Paula. Perceberam? Porque se eu vier no mapa e vocês me perguntarem, você vai sorrir ou chorar hoje ou vai ficar agressivo? Eu vou falar, depende. Depende dela. Se ela sorrir, eu vou sorrir. Se ela fechar a cara, eu vou fechar a cara. Se ela me xingar, eu xingo. Ou seja, quem está decidindo o que eu vou fazer? Ela. O outro. Então eu só sou de verdade livre quando eu escolho. Eu escolho sorrir, independente do outro fechar o meu na cara. Aí eu estou escolhendo o que eu quero fazer. Senão eu não sou livre. Senão eu estou deixando que a minha vida seja guiada por outro. Ah, mas fulano eu sou assim. Se fulano falar, eu falo. Se não falar, eu não falo. Ou seja, quem está decidindo a sua vida? Fulano. Perceberam? Então, que a gente, a partir de hoje, seja dono da nossa própria vida. Decida sorrir sempre, porque vale a pena. E, sobretudo, nesse dia que nós matamos a morte, aprendemos que o tempo estava errado. O que há é vida e vida que a gente consiga compreender
que Jesus, que nos ensinou a amar, não teria trazido para nós uma ferramenta de suplício que nos leve a quanto mais segui-lo, quanto mais amar os outros, mais eu sofro. Para que eu possa compreender, então, que eu estou enxergando a morte de uma forma equivocada. E que pouco a pouco isso possa passar de ensinamento, de estudo, para passar a ser um sentimento dentro de mim. E quando isso de verdade for um sentimento, a certeza de que a morte não existe, desse momento para frente, eu vou passar por esse fenômeno com mais tranquilidade. Há cerca de um mês atrás, um cachorrinho meu estava muito, muito doente. Ele já estava há uns 3 meses sofrendo sem conseguir andar. E eu cheguei para minha filhinha, que tem 3 anos, e falei para ela: minha filha, vamos fazer uma oração para Papai do Céu, para que Ele permita que os seus descansem. Ela cuidava dele comigo todos os dias. E não vou dizer para vocês que é uma alegria ver o nosso ente querido partindo, né? Porque ele também era como da família. Mas a minha filhinha rezou comigo, orou comigo quase todos os dias, para que Deus permitisse o descanso dele. E há cerca de uma semana atrás ele descansou, uma semana, 2, não me lembro exatamente. Ele descansou. Só que a gente tinha passado o mês inteiro pedindo aquilo a Deus. E quando a minha filhinha foi no quintal e perguntou: cadê os Deus? Eu falei: Deus atendeu o nosso pedido. Ela começou a querer chorar, mas eu falei: minha filhinha, nós não fizemos essa oração para que Deus permitisse que ele ganhasse um novo corpinho. Ele ganhou. Ela falou: é verdade, papai. Em breve ele vai voltar para a gente. E ela seguiu, sorrindo. E ela não tem. Eu já tenho menos dificuldade com a morte. Como eu falei, de um ano para cá, eu enxergo a morte e vivencio de uma forma completamente diferente. Para minha filha já é diferente. Porque ela não foi criada com a morte sendo o fim de tudo. Então, para ela, a morte é realmente uma simples passagem que não causa essa dor que causa em nós. Que a gente consiga, então, enxergar a morte como sendo a vida para um outro plano, para que, pelo menos, esse sofrimento não recaia mais sobre nós. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.